Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast, eu sou Lucas Carminati e esse é o Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio, e chegamos nesse dia para o nosso 16º episódio, é isso que você ouviu mesmo, 16 podcasts no ar para você, meu Deus, uma salva de palmas para nós. E a gente não para. E a gente não para. Não, somos imparáveis. Uhum. Né? Como diz um amigo meu, eu não me empresto pra ninguém, por isso eu sou um imprestável. Ai, a piada do tiozão voltou. Na mesma praça, no mesmo banco. Mas eu não estou só. De novo aqui comigo, como sempre, ele ao meu lado. Namir, meu companheiro de aventuras. Como é que tá, meu mano? Tudo certo? Cara, eu tô muito feliz. Que repercussão que teve o episódio da Tárcia, né? Doutora Tárcia. Quem não viu, volta lá assistir, que ela deu uma aula, como sempre, né? Muito vai ter competente. que voltar, né, cara? Não dá. É daqueles assuntos que a gente é obrigado a cortar porque não para, né? Mas você sabe que a responsabilidade vai aumentando cada vez mais, né? E aí, quem que a gente podia chamar pra, né? Depois da Tárcia. Manter o nível. Pra manter o nível. É. Cara, pioneiro do nosso mercado condominial. Exatamente. Nada mais, nada menos que... Você apresenta. Edgar Francis. Vamos! Olha... Seja bem-vindo, meu amigo. Eu tô andando na rua, Edgar, já não tô nem cumprimentando as pessoas, entendeu? Porque assim, ó, é muito convidado chique, muito, né? Eu falei, gente, sim. eu tenho contato com esse povo meu amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Dê suas boas-vindas aí antes de a gente ir para os recados paroquiais. Muito obrigado, eu fico muito honrado com o convite de vocês e principalmente da responsabilidade de suceder tantos episódios tão bem gravados, tão bem frequentados e de trazer aqui alguma coisa que possa acrescentar depois de tudo que já foi colocado. Então a responsabilidade eu sinto que é grande. É isso aí. E agradecer mais uma vez você que está aí do outro lado da telinha, nossa audiência qualificada. Agradecer a produção aqui dos Estúdios 311, na pessoa do Marlon nas produções. Seja bem-vindo, Marlon! E agradecer também quem? Aos nossos patrocinadores, Plim. aqueles que fazem isso aqui girar, acontecer. A Penteado Jacob Advogados, agradecer a Casa do Síndico, agradecer também a Ingetec e também a Mr. Fogo por estar aqui conosco. Bom, nesse 16º episódio estamos recebendo aqui o Edgar Francis, que é nada mais, nada menos o quê? Bom, já vou falar na sequência. Ele, como falei, né, Edgar Francis, natural de Florianópolis, tem a formação em administração e ele é síndico profissional. Profissional. Pega a data. Desde 1998, é isso mesmo que eu falei, 1998. Pode ser que você que está nos assistindo agora nem era nascido. Não. E ele já era síndico. Antes da reforma do Código Civil Antes ainda. da reforma. Porque o Código Civil, para quem não sabe, ele foi reformado em 2002 e foi incorporado. A lei que as leis que tratavam de condomínios eram leis esparsas e foram incorporadas no Código Civil em 2002. O Edgar ele tem 2 MBAs em gestão, um em gestão de pessoas e outro em gestão financeira. Trabalha 26 anos com atuação direta como síndico, diretor de associativismo da ASDESC, Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina, do qual ele foi cofundador no ano de 2016. Ele é CEO da B2R Condomínios, que inclusive tem um mistério aí nesse nome, que depois ele vai explicar, e reside no centro de Florianópolis e atende condomínios de toda a grande Florianópolis. Meu amigo, já aproveitando esse ensejo dessa apresentação, primeiro que eu sou muito grato, né, de lhe chamar de amigo, né? Eu tava contando pro Namir que a nossa história é muito engraçada, que começou por um acaso numa carona onde a gente foi trocando ideia e até hoje ela perdura e estamos aí há alguns anos nessa caminhada de síndico, onde eu me inspirei muito quando fui síndico profissional, também me inspirei em você, quanto executivo, quando trabalhei sempre pude ouvir suas opiniões, uma pessoa extremamente influente, mas que antes de ser síndico é uma pessoa. E se tem algo que a gente valoriza aqui é quem nós somos por detrás daquilo que fazemos. Porque muito mais importante
do que fazemos é quem nós somos. É verdade. Olha só. Isso mesmo. muito bom. E a gente... Bonito, eu falei agora? Pô, Bonito, né? inspirado. Estamos virando contadores de história agora. Então. Então, meu querido, eu queria saber de onde veio, como se alimenta, onde vive. Não, mas como que começou a tua história, assim? Conta um pouquinho da tua história de vida, da tua trajetória e como que tu chegou até ser síndico e ser essa pessoa tão querida, tão conhecida no mercado, que eu, sinceramente, pode ser que tenha, né, seus desafetos aí, enfim, mas eu nunca conheci ninguém que falasse mal de você. Todas as pessoas sempre falaram muito bem. É verdade. Tanto como profissional, quanto como pessoa, que quando saiu de um condomínio para que outro assumisse, sempre foi muito transparente, muito tranquilo, e sempre foi um entusiasta desse mercado no sentido de que a classe tem que se unir, que tem que se buscar certificar, tem que se buscar seguir um caminho, né, manter um certo nível. Então, eu queria, por favor, que tu contasse para quem está nos assistindo, para nossa audiência qualificada, como que começou essa tua trajetória e como que tu chegou para esse mercado de síndico. Fica à vontade. Esse espaço é teu. Bom, eu vou voltar uns passinhos atrás e dizer que eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade como office boy. Uau. E eu já fiz de tudo na minha vida. Eu já fui office boy, fui programador, trabalhei numa fábrica de esquadrilha de alumínio, fui construtor, trabalhei numa construtora, montei uma empresa de software. A empresa de software eu vendi para um grupo do Rio Grande do Sul e fui ser diretor de inovação e tecnologia de uma outra fábrica de software. Viajei o estado todo, visitei, em questão aí de quase um ano, 144 indústrias de Santa Catarina, aqui do litoral, desde Criciúma até Joinville, que faturavam acima de 5 milhões ano. Então, isso daí na época lá de 2009, 2008, era empresa top. Eu visitei Amanco, Tigre, Heifer, enfim, um monte de indústrias, né, Biltner, que tinham esse nível de faturamento para fazer a implantação e a explanação de como é que funcionava o software da empresa que eu trabalhava. Então isso vai agregando, eu estou falando tudo isso porque vocês vão ver que no final eu falo muito da gestão de pessoas. Ser síndico é gerir pessoas. Todo o resto é acessório. Então, se a pessoa não tem gestão de pessoas, dificilmente ela vai conseguir se dar bem no mercado condominial. Tem que ter gestão de pessoas. E aí, toda essa trajetória veio culminar em 98, de eu sair de uma casa e vir morar pela primeira vez em condomínio. E aí eu comprei um apartamento, não lembro se 2 ou 3 meses depois que eu já estava morando no apartamento, eu vi lá um cartaz escrito reunião de condomínio. Eu disse, nem sabia que isso existia, né? Reunião de condomínio, vamos lá, né? Aí, olhei lá embaixo, na garagem, traga a sua cadeira. Eu disse, Jesus, né? Tem que levar a cadeira. Aí, cheguei lá na garagem, tava eles numa vaga de garagem, que era da síndica, com cada um com a sua cadeirinha. Eu levei minha cadeira de casa, cadeirinha de praia, daquela de armar e tal. E cheguei lá, éramos em 4 pessoas. A síndica, os 3 conselheiros e eu. O único interessado. E aí de um prédio que tinha 74 apartamentos. Meu Deus. Não mudou muito, né? Mas... então. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram lá, eu fiquei só assistindo, eles fizeram lá a apresentação das contas e tal, discutiram algumas coisas das coisas que precisavam fazer e etc e tal. E chegou no item tão esperado, que era a eleição de síndico. E ela disse assim, eu não quero mais. Aí o conselheiro, eu também não quero, eu também não quero, eu também não quero. Os 3 olharam para mim e disse, vamos deixar a bola com o novato. Eu disse, bola? Síndico? Do que vocês estão falando? Aí eles me explicaram, e aí eu disse, tá, mas se eu for o síndico, quem vai ser o conselho? Ela disse, não, aí eu assumo como subsíndica, e os outros 3 vão ser os conselheiros dessa nova gestão. E foi assim que eu comecei a ser síndico pela primeira vez na minha vida. Por acaso e de paraquedas. Olha, já ouvi essa história acho que umas 3 vezes, talvez essa seja a 3ª vez, mas eu sempre fico imaginando, né, de que loucura né? A gente tem ido na contramão talvez disso que você acabou de falar, porque o que a gente mais busca dentro do Pod Vizinho, dentro do podcast,
é que quem nos assiste, a nossa audiência, sejam pessoas que se encorajem a se tornar síndico, desde que entendam o que é ser um síndico. Porque até o tema que a gente está se propondo a conversar hoje, né? Nem falei do tema ainda, mas é gerindo o dinheiro dos outros. Esse foi o título que a gente botou para esse mercado, que é o que o síndico faz. O síndico, né, no teu caso aí, quando assumiu como proprietário, ainda tinha o teu dinheiro envolvido também. Mas no seu caso da vida atual como síndico profissional, você gere, né, dirige a aplicação financeira dos outros, né, do sonho das outras pessoas. E eles estão confiando em você como representante. E aí, uma pessoa, para ser um gerente financeiro, para ser um CEO de uma empresa que fature seus milhões, 500, 600, 700 mil, precisa ter uma habilitação e uma qualificação, correto? Sim. E aí, o síndico, que também administra valores nessa casa, pode ser qualquer pessoa, nunca teve identificação, então é contra isso que a gente vem lutar, e eu sei que você também. E é por causa disso que eu queria muito já envolver a minha próxima dúvida que eu anotei aqui, que administrar o nosso dinheiro já não é fácil, né? E como que tu, cara, chegou a esse resultado de 26 anos? Porque uma pessoa que está há 26 anos no mercado, uma pessoa que está há 10 anos no mercado, eu acho que ela já pode se considerar de sucesso. 26, ela já é mais que sucesso, já é uma realidade. E você está há 26 anos administrando o dinheiro dos outros, né? Como que isso faz sentido para ti? Qual é o segredo do sucesso? Você esfregou uma lâmpada, achou um gênio, fez 3 desejos? O que aconteceu? Conta pra gente, abre o teu coração um pouquinho, como que isso se desenvolve na tua vida. Ponto mais importante de tudo que tu acabou de falar é uma coisa que acontece diariamente no mercado condominial. Você chega numa assembleia de condomínio com a pauta dizendo que é eleição de síndico, eleição de conselho. Você chega lá já na segunda chamada, ou seja, nem tem oportunidade de conversar com seus colegas, entra praticamente já meio que atrasados, os primeiros minutos da assembleia já acontecendo, o presidente da mesa perguntando se é para ler a ata anterior, se não é, se é para fazer a aprovação da ata, e você chega e senta calado ali, não conversa com seus vizinhos. E aí, quando ocorre a eleição de síndico, o presidente da mesa, que geralmente é o síndico atual ou alguém da administradora, chama os candidatos. Meu Deus! Chama os candidatos e diz, olha, você tem 5 minutos para se apresentar. Meu Deus! 5 minutos para apresentar uma história de vida. 5 minutos para dizer como é que ele vai gerir o seu dinheiro. 5 minutos para dizer o que ele pretende fazer ou o que ele já fez na vida dele. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Entende? Aí você tem lá um apartamento que vale 2, 3 milhões, vamos pensar no condomínio alta renda. Vamos pensar num condomínio, vamos pensar aí, eu acho que não existe apartamento por menos de 200 mil reais, né? Então, vamos pensar lá o seu patrimônio. Aí você quer pagar por mês 5, 10, 15 reais para um gestor que vai gerir o seu patrimônio de 200 mil reais ou de 3 milhões. E aí você elege aquela pessoa começa a trabalhar e no final de um ano você percebe que o seu imóvel perdeu 10, 15% do seu valor comercial. De quem é a culpa da desvalorização do imóvel? De quem elegeu a pessoa. De quem elegeu, não é do síndico. É de quem elegeu esse síndico. O síndico está aplicando quem ele é. Ele está aplicando quem ele é. Exatamente, os conhecimentos que ele tem. Uhum. Então, eu acho uma barbaridade os candidatos não serem apresentados ao condomínio um mês antes da eleição de síndico. Conhecer quem serão os candidatos. Ter a informação que, independente de edital, e aí o Namir pode falar um pouco disso, da parte legal, independente de edital, independente do síndico atual ou da contabilidade ter criado alguma regra para a candidatura, qualquer pessoa, qualquer vivente com CPF pode levantar a mão e dizer, eu sou candidato. Ah, mas os candidatos tinham que se apresentar um mês de antecedência. Não.
Ótimo para aqueles que tiveram a oportunidade de se apresentar um mês de antecedência. Mas no ato da eleição ainda podem ter candidatos. Não quer dizer que que ele vai vai ser concorrer escolhido, né? de desigualdade com os demais. Mas ele tem o direito de concorrer. Se for um morador que todo mundo já conhece, ele tem o direito de se candidatar. E aí eu vejo outros tipos de absurdos, que é impedir a candidatura dessas pessoas que se interessam em se candidatar, né? Bom, isso é o primeiro ponto mais importante, que eu acho que é a base de tudo. Tem pessoas gerindo o seu dinheiro, o seu patrimônio que é, às vezes, o custo de uma vida. Você passou a vida acumulando aquele patrimônio, financiou em 1.500 prestações lá no Banco Internacional, e aí você está adquirindo seu imóvel ainda, está tentando se tornar dono dele, e tem que colocar uma pessoa para gerir o seu imóvel, onde você mora. Então, esse é o primeiro ponto. Para mim, é a base de tudo. Depois disso, é como gerir o dinheiro dos outros. Primeira coisa que eu penso, independente da regra que esteja na cabeça da pessoa, é que o dinheiro tem que ser carimbado. Se você não carimba o dinheiro, ele muda de local. Principalmente aqueles que colocam dentro do liquidificador e batem, né? Esses aí estão ferrados, porque pega o dinheiro do condomínio, bate no liquidificador e depois começa a pagar as contas. Obviamente, não vai ter dinheiro para pagar todas as contas. Isso é óbvio, não vai acontecer diferente. E aí começa aquelas reuniões de chamada de capital, de não faltou dinheiro para isso, faltou dinheiro para aquilo. Cara, vai gerir o dinheiro dos outros? Faz a primeira coisa, foi eleito num condomínio, chama uma assembleia logo em seguida e debate a planilha orçamentária. Não importa se tu vai mudar o valor da planilha orçamentária, se tu vai diminuir ou vai aumentar, não importa. O que importa é, faça uma assembleia de planilha orçamentária e carimbe os dinheiros. Olha, galera, é o seguinte, planilha orçamentária de vocês é 15 mil reais. Estava olhando aqui nas atas anteriores, vocês reajustam conforme a inflação e vão simplesmente reajustando, vocês não refazem a planilha orçamentária a cada ano. Lembrando que a lei, né, Namir, fala que despesa condominial é um rateio de despesas. Isso. Ou seja, aquilo que você está gastando é que tem que ser rateado. Não é o valor hipotético. Ah, não, eu acho que o meu condomínio tem que arrecadar 10 mil, mas ele gasta 12, o síndico que se vire com os outros 2. Não, não existe isso. Alguma coisa vai deixar de ser paga, alguma coisa vai deixar de ser feita. Então aí tem outro gancho para, de repente, destrinchar isso um pouco depois. Se você tem uma planilha orçamentária, independente se ela está bem feita ou mal feita, e o seu caixa começa a faltar muito dinheiro, a gestão não está boa. Se começa a sobrar muito dinheiro, a gestão está péssima. Veja a diferença. Ah, porque quando eu assumi tinha 1.000 reais na conta, quando eu entreguei o condomínio tinha 200 mil. O que você fez? Cara, o que você não fez? Você não fez. O que você não fez, cara? Ficou de braço cruzado e não fez o que tinha que fazer. Condomínio deve estar se desmanchando que nem suspiro de açúcar. É simples, a conta é óbvia. Se você tem uma planilha orçamentária que em tese seja bem feita e você tem uma arrecadação e está sobrando dinheiro, tem manutenção que não está sendo feita. Até porque a lei já prevê a reserva do condomínio, que é o fundo de reserva. Então o condomínio não precisa economizar, né? Não existe essa de economizar, realmente é um rateio de despesas, né? E essas despesas a gente fala todo episódio praticamente. Eu acho até chato o pessoal que está acompanhando, tá? Que um bom síndico não é aquele que ele economiza, é aquele que emprega o dinheiro de forma eficiente e adequada, com boas empresas e tudo mais. E você sabe que você estava falando de planilha orçamentária, que a gente pensa sempre nesse 1 ano, né? E o condomínio, ele precisa... Eu nunca vi, tá, isso acontecer, mas talvez a gente possa... Naquelas caixinhas de pergunta que a gente deixa, ou alguém vir me falar. Esse planejamento, essa previsão orçamentária, ela tem que ser feita uma macro. Não 1 ano, uma de 5 anos. Porque daqui 5 anos você vai ter que pintar o condomínio. Positivo. Daqui 5 anos você precisa, né? Vão ter necessidades que o condomínio não vai ter dinheiro se ele pensar só
nesse ano, nessa despesa anual. A grande questão é entender esse mistério aí, né? Acho que vem bem a calhar, eu acho que até durante o episódio que a gente fez com a doutora Tárcia, aliás, se você não viu, volta lá, no 14º episódio, que a gente falou muito sobre a questão de compliance, de estabelecer essas regrinhas e tal. A gente até comentou muito sobre essa questão financeira e até fiz um comentário que eu gostaria de reforçá-lo, né? Eu vejo que o que falta para os condomínios não é simplesmente arrecadar dinheiro e pagar despesa. O que falta muitas vezes para um condomínio é planejamento. O planejamento ele é fundamental para qualquer coisa. Nada que você faz a toque de caixa vai ser bem feito. E talvez seja isso que às vezes falta pro condômino, né? Nem às vezes pro síndico. Isso. Pro síndico também, porque o condômino não entende esse planejamento e aí ele vem gritar. E aí, às vezes, se o síndico não tem inteligência emocional, quem grita mais alto ele acaba atendendo e não trabalha dentro daquelas prioridades que foram estabelecidas. Aliás, eu quero até aproveitar esse assunto e puxar uma próxima... Só para complementar, ainda pra falar. mas isso que eu falo, depois você fala ali. Que eu só quero complementar o carimbar. Eu já ia jogar aqui na mesa desse exemplo que você deu de carimbar o dinheiro. Ô, Marlon, o pessoal porque você precisa carimbar o dinheiro hoje aqui, Marlon. Você viu? Tá triste. Você não precisa carimbar o dinheiro só para esse ano, né? Você pode carimbar dinheiro para daqui 5 anos, né? Que é isso que ele tá falando que é importante. Perdão. E ainda bem... Sigam. Depois eu e ainda aqui. bem à vontade. Que os condomínios que eu sou ou que eu fui síndico nos últimos 10 anos sabem que já está lá na minha proposta e que eu não vou me arremedar aqui na dica do Namir, é que em todos os condomínios que eu sou eleito, eu coloco lá que a primeira coisa que eu faço é um planejamento de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Porque um dos pacotes que eu vendo com o meu trabalho de gestão de síndico, né, profissional, é a questão de fazer um planejamento para rateio zero. Então, quem eventualmente seja meu condômino, né, o condômino dos condomínios que eu sou síndico, e que esteja assistindo aqui o podcast, vai dizer, epa, peraí, o caixa do Edgar está sobrando dinheiro. Por que o caixa dele está sobrando dinheiro se ele está dizendo que não pode sobrar dinheiro? Porque esse dinheiro que está sobrando, não está sobrando. Ele é o dinheiro carimbado de 2, de 3 e de 5 anos. E eu tenho um condomínio que já está fazendo o rateio da pintura para 8 anos. Então, ou seja, a pintura acabou de ser feita. Já manteve. E já começou um rateio. Não, foi feito um rateio de 6 meses para pagar a pintura. Já tinha um volume maior. Isso. Aí o condomínio fez a pintura e agora começou a fazer um rateio de 8 anos para o mesmo valor da pintura. A parcela ficou R$12 para cada um. Só que vai ser arrecadada mensalmente durante 8 anos. Quando chegar lá no 8º ano, esse dinheiro está lá guardado para fazer a pintura. Então, se der qualquer dor de barriga política, qualquer problema de desemprego, como foi em 2020, qualquer problema de algumas unidades em si, esses problemas vão ser sanados porque o dinheiro já está lá. Né? E o que é mais interessante? E aí entra gerir o dinheiro alheio. Se você tem uma poupança de longo prazo, as aplicações não vão ser feitas com liquidez diária. Você vai procurar aplicações de longo prazo, que vão rentabilizar mais, pagar menos imposto de renda ou até serem isentas de imposto de renda. Então, hoje em dia, o mercado financeiro está oferecendo opções além do famoso CDB, né, que é o Certificado de Depósito Bancário, que rende pela Selic, e aí os bancos lá têm... para a tua empresa, para o teu tipo de pacote, a gente paga 74% da Selic. Eu pago 80%. A cooperativa tal está pagando 90%. Outra cooperativa, mas se tu deixar 180 dias parado, paga 100% da Selic. Hoje em dia, tem bancos e cooperativas pagando até 130% da Selic em fundos de investimento conservadores, que é a obrigação legal, que também o Namir pode dar um pitaco em cima disso, que é todo condomínio tem que fazer aplicações conservadoras, não pode aplicar em fundo que pode dar negativo, não pode dar negativo nunca. Sim. Então tem que sempre render. O mínimo que se espera é a poupança, é o mínimo. Então tem que ser daí para cima, então não pode ser fundo de investimento. Sim. Então tem que ser fundo conservador de renda fixa.
Mas existem fundos conservadores de renda fixa que o síndico pode aplicar com longo prazo. Então, eu tenho uma aplicação lá para 8 anos, onde eu vou adicionando dinheiro e ela vai ficar lá 8 anos parada. Então, a taxa de rentabilidade desse dinheiro é totalmente diferente. E aí volta-se aquilo que a gente está meio que dando o nome agora, o rótulo, que é dinheiro, porque ele está carimbado. Esse dinheiro é para aquilo e ele não vai ser usado em outra coisa. Eu assumi um condomínio que o síndico tinha feito um rateio de 100 mil reais para fazer uma obra. Mas não conseguia aprovar a obra, acabou o mandato dele, eu entrei, e aí eu recebi uma conta que continha 139 mil reais. E aí eu perguntei para a contabilidade o que era o saldo, já que era uma conta só, o que era o saldo daquele dinheiro, né? E aí ela disse assim, não, isso daí é 70 mil de um rateio, que foi feito um rateio de 100 mil, mas gastou-se 30 em coisas que não eram despesas ordinárias e tal, e tem 40 mil de fundo de reserva e o resto é fundo de caixa. Eu disse, não senhora, então eu vou organizar esse negócio, vou fechar a conta e passar a régua. Eu vou pegar 100 mil, que foi o rateio que foi feito, e vou botar numa conta. Vou deixar uns 5 mil para eu poder passar o mês, e o restante vou botar tudo no fundo de reserva, vou chamar de fundo de reserva. Vou chamar uma assembleia e vou dizer, olha, a partir de hoje, fundo de reserva de vocês é 34 mil, tem 5 mil na conta corrente, tem 100 mil lá na conta de rateio para o rateio que vocês fizeram a arrecadação. Não tem condições de botar o juro lá desses 100 mil, que era os corretos, mas pelo menos os 100 mil que foi rateado e estava na ata de condomínio, é responsabilidade do síndico ter esse dinheiro lá. Então, está aqui. E aí o pessoal até gostou. A gente fez as assembleias para aprovação da obra, e a obra foi aprovada e foi feito o rateio complementar para somar naquele dinheiro. Mas aquele dinheiro estava separado. Então, se a pessoa vai chamar de dinheiro, vai chamar de recurso, não importa. É o dinheiro carimbado. Sim. Tá lá, né? Tá lá. Não, o que eu ia perguntar antes de ser interrompido, meu amigo, mas você tá livre. Eu acho que a minha função é que é te interromper. É, isso aí. Mas não é uma interrupção, não. Perfeito. Era só porque eu queria que tu falasse de um item bem importante. Tudo isso que tu tá comentando, até olhando pra tua camisa, né? Essa camisa bonita. Inovação e paixão e dedicação e síndico, né? Inovação, paixão e dedicação vem tudo antes de ser síndico, né? Porque o que te torna síndico é todas essas coisas. Cara, isso é um dom? Ou é possível de alguém aprender e fazer a mesma coisa que você tá fazendo? Ah, só um pouquinho. Eu quero uma camiseta dessa, hein? Pode mandar de presente aqui pra gente deixar aqui, hein? É verdade. Ó, eu usaria mesmo. Eu uso o M. M ou G? Pode mandar pra mim. Tem mais aqui atrás, ó. Isso aí é legal, Você podia colocar staff, assim, ou apoio, alguma coisa, entendeu? Para os seus colaboradores. Chega lá no condomínio e todo mundo já vê, né? Que o síndico tá ali trabalhando. Então, mas a Manu já usa uma de síndica. Síndica. A Manu assumiu o posto de síndica. Então, É dom? É talento? É possível de ser ensinado? Ou é loucura? Eu acho que é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. O dom é interessante. Existem realmente pessoas que têm o dom para tratar do dinheiro, certo? Tem pessoas que nunca fizeram faculdade, não estudaram nunca. A gente tem pessoas que trabalham na roça, tem pessoas que trabalham na cidade, tem pessoas que trabalham em indústria, em empresas e nunca tiveram numa cadeira de escola, mas eles têm tino para o negócio. Sim. Eles têm tino para lidar com dinheiro. Então, dom ajuda, óbvio, né? Mas dá para aprender. Dá sim para aprender. Se a pessoa sentar, estudar e começar a entender quais são as regras que envolvem o trato com o dinheiro, as coisas começam a organizar. Mas até hoje eu não consegui achar um síndico que fosse organizado em que a vida pessoal dele também fosse organizada. Por quê? Porque é uma coisa que tu leva contigo. Se você não consegue organizar as próprias finanças, como é que você vai organizar a finança dos outros? Eu fiz um levantamento com as contabilidades que eu trabalho de qual era o volume que eu tinha movimentado em 2020, 2021, 2022. E 2022 foi o ano que eu mais movimentei dinheiro. Eu movimentei 2 milhões e 800 mil reais nos meus condomínios. Então pensa, é muita responsabilidade. Todo dia tem pagamento.
todo dia tem alguma coisa. Todo dia eu tenho que decidir de onde que eu vou sacar dinheiro, se é da conta corrente, se é do fundo de reserva, qual é a despesa. Ah, essa despesa aqui, ela é do fundo de reserva. Essa daqui é do rateio. Essa daqui é do caixa. E quando não tem dinheiro nesses locais e eu tenho uma despesa que apareceu de paraquedas, apareceu de repente, da onde que eu vou tirar? O que que eu tenho que fazer? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Ah, eu vou tirar do fundo de reserva, vou chamar uma assembleia para contar o que eu fiz. É uma opção. Aliás, uma das melhores opções. Né? Então, sempre tem decisão para ser tomada em relação ao dinheiro. E o dinheiro ele é muito ingrato. Ele é muito ingrato. Se você não tiver respeito pelo dinheiro, o dinheiro toma conta de ti. E eu digo sempre isso em relação a finanças pessoais. Eu sempre pergunto para qualquer pessoa que vem trabalhar comigo, para zeladores, faxineiras, jardineiros, qualquer nível de hierarquia das pessoas que estão ao meu redor, eu sempre pergunto: qual é a tua reserva? Você tem reserva? Ah, eu faço uma poupancinha para viajar no final do ano. Ah, legal. E a tua poupancinha de longo prazo? Né? O teu fundo de garantia pessoal, onde é que tá? Aí eu lembro que teve um podcast com o Lucas que eu comentei. Eu tenho 24 meses de salário depositado numa conta, aplicado Esse cara a longo prazo. É um exemplo para a minha vida. Por quê? Porque eu boto a cabeça no travesseiro e eu durmo, cara. Eu apago que nem uma pedra. Por quê? Porque eu tô tranquilo. Se eu perder todos os meus condomínios ao sair daqui, eu tenho certeza que eu tenho 24 meses para pensar no que eu vou fazer. Sim. São 24 meses da minha renda mensal depositados numa conta só para a minha garantia, para a minha tranquilidade. Eu tenho outros dinheiros carimbados. Eu tenho dinheiro das minhas férias, eu tenho dinheiro da troca do meu carro, eu tenho dinheiro do meu filho para a faculdade dele, eu tenho outros dinheiros. Aí o pessoal começa a perguntar, tá, mas ou tu ganha uma fortuna, ou então, como é que tu faz? Tu come o quê? Tu vive o quê? Tu veste o quê? Tu dorme e mora aonde? Aí eu disse, olha, existem muitas regras que o mercado financeiro, se tu entrar no Instagram, vem de quilo, né? Vem de monte. É a regra do 40, 30, 20, 10 ou do 50, 30, 20. O que que é? É dividir o teu dinheiro. Teu dinheiro entrou, já carimba ele em casa. Esse aqui é o dinheiro para a subsistência e esse daqui é o dinheiro para as minhas reservas. E aí tem gente que diz assim, pois é, mas nunca sobra para reserva, porque você está fazendo o contrário. Primeiro você tira o dinheiro da reserva e depois olha para o que sobrou. E vive com o que sobrou. Cara, você já pensou que um zelador hoje ganha líquido em torno de R$1.900? Que uma faxineira ganha líquido em torno de R$1.450? Cara, eu não sei nem quanto é que tu recebe por mês de salário. Mas pensa numa pessoa vivendo com esse valor. Tenta imaginar. É complicado. No mundo que a gente está hoje, é complicado. Então, se a pessoa não tiver um mínimo de reserva, não fizer pelo menos um 90-10 ali, ela tá ferrada, cara. Dá uma dor de barriga, dá uma dor de dente, a pessoa vai chorar na calçada, porque não tem nem o que fazer. Sim. A gente recebeu aqui num dos episódios, se não me falha a memória, o 13º, a gente recebeu a Nicole Gasperin. Beijo, Nicole! Né? A Nicole era especialista em educação financeira e previdência. E a gente falava, a gente não, né? Vou dar crédito aqui, né? O Namir falava muito sobre isso. E realmente é um lance que a gente precisa muito refletir. O síndico, ele é refém de uma assembleia, literalmente, né? Você não tem uma garantia, você não tem um FGTS, você não tem nada disso que se você chegar na assembleia e não for escolhido, não vai ter uma rescisão. Acabou. Tudo acabou ali. O sonho se foi embora ali naquele momento. E a gente falava muito sobre pensar no futuro do síndico, né? E isso que você está colocando é fundamental. E eu acho muito legal que você não só falou do síndico, você esticou isso principalmente para essas classes que, entre aspas, são menos favorecidas, que, ao meu ver, acho até um pouco injusto
né? Que às vezes quem segura a bomba mesmo de um condomínio muitas vezes é um zelador. É o que menos ganha. É uma faxineira e às vezes não são tão bem valorizados como deveriam. Não estou falando em hipótese alguma também que deveria ganhar mais que o síndico, não, mas deveria também ser valorizado. A gente sabe que existem zeladores que têm um bom salário, né? Mas são raros, em sua maioria, principalmente quando a gente entra no quadro da terceirização, e nem é culpa das terceirizadas, elas seguem uma convenção, né, que foi estabelecida, tem um sindicato por detrás disso que estabeleceu um salário e eles seguem aquilo, mas de fato o profissional quanto mais bem valorizado, melhor remunerado, ele melhor bem colocado é dentro de um condomínio. E você falar isso, estender isso é muito louvável e mostra a sua personalidade, né? Você é uma pessoa que sempre estica isso mesmo, para quem tá lá na ponta com você, eu acho muito legal quanto você valoriza. E volta no que você falou no início, né? Que tudo é gestão de pessoas. Você quer falar alguma coisa, meu amigo? Quero, já que você puxou esse gancho, eu não queria mudar de assunto, que a gente tava falando de dinheiro, mas eu quero voltar a falar de gestão de pessoas, que é o trato. Eu sempre falo que o condomínio é o reflexo do síndico, né? E eu vejo isso como advogado, porque eu advogo para vários. E quando o síndico ele não tem uma habilidade em ouvir, em separar, eu falo pro síndico profissional, né? Porque quando é morador e ele tá envolvido naquela confusão, é pior ainda, né? Porque daí ele já leva pro lado pessoal mesmo, porque não é aquela profissão dele, e aí vira aquela briga, né? Que a gente conhece. Mas especificamente pro síndico profissional. Ele consegue separar de fato, porque, por exemplo, síndico profissional, o cara deu um problema na cisterna, o cara tá sem água. O cara chega do trabalho às 18 horas, com o filho, não sei o quê, pra dar banho, chega lá no condomínio e não tem água. Ele pega o telefone e vai xingar o síndico, né? Mas, enfim, ninguém deve fazer isso, a gente sabe que não. Mas acaba acontecendo. Né? E o síndico reativo, aquele síndico que vai e não consegue compreender e separar realmente o lado pessoal, ego, ele transmite isso para o condomínio. E eu queria que você comentasse isso, porque eu vejo que a sua gestão ela é uma gestão humanizada. E eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que é fundamental, porque se a gente tem um condomínio que tem muita briga... Tá, não tô generalizando, tá? Vamos lá para também ninguém vir que me criticar pelo que eu tô falando, porque a gente sabe que tem alguns condomínios que são complicados mesmo, né? Mas eu vejo que realmente o reflexo é do síndico e da forma como ele faz essa gestão. Isso. Fala sobre isso pra gente. É importante que as pessoas tenham em mente que gestão de pessoas é sempre cortar o ciclo. Se vem uma pessoa indignada, xingando, falando palavrão e tal, e você absorve aquilo e joga de volta para o seu subordinado, para o encanador que está lá resolvendo a falta de água, ou para o serralheiro que está lá resolvendo o portão que está quebrado, ou coisa parecida, você não corta o ciclo. Não corta o ciclo. Então você tem que cortar o ciclo. Isso eu tenho que dar crédito ao Douglas. Uma vez a gente conversou muito sobre isso. Boa. O que acontece? Se as coisas chegam e você não absorve, você filtra o que é essencial para a solução e aplica a solução, as coisas vão esparecendo e vão se resolvendo de uma maneira natural. Então aquela nuvem, aquela tempestade vai se dissipando e aparece o sol. Então as coisas vão se resolver. Tudo depende da forma como vai ser absorvido e da forma como vai ser repassado. E aí, eu sou austero. Dizem que eu sou brabo, né? Mas eu também sou generoso. Então, quando eu percebo que uma pessoa precisa de ajuda, eu intervenho por ela. Então, já teve situação de uma terceirizada, faleceu a minha mãe de criação. Eu criei no enterro dela. A mãe de criação não vai dar atestado para ela. Por quê? Porque o atestado de óbito, ela não é descendente direto, não tem por que faltar o serviço. Só que a terceirizada não vai perdoar. Quem é que tem que entender isso? É o síndico. O síndico é que tem que intervir e falar para a terceirizada: eu estou abonando a falta dela. E como é que tu vai fazer sem? Eu vou me virar com os outros que estão aqui. Entende? Então, sempre tem uma maneira de contornar a situação. Eu já tive situação onde a funcionária simplesmente faltou, porque foi lá, resolveu o que tinha que resolver, e recebeu uma advertência, e já era a segunda, estava
perigando já ser demitida por justa causa. Eu disse, não, tu pode retirar a advertência. Eu, como contratante e como solidário, porque todo condomínio que contrata uma terceirizada, ele é responsável solidário. Então, talvez em algum outro podcast aí vocês já tenham tratado desse assunto, falando da responsabilidade do condomínio quando contrata uma terceirizada. Então, se eu sou solidário na parte financeira, eu sou solidário na parte decisória. Então, eu também posso decidir. Eu também posso intervir e dizer, olha, não, pode retirar a advertência porque eu não concordo com ela. Porque eu entendo o contexto. A terceirizada lá não consegue entender. E ela está no papel dela. E eu estou no meu papel. E cada um do seu quadrado. Então, tudo isso aí é muito importante. E aí sim você tem uma gestão humanizada. Perfeito. Eu acho que essa tua colocação é bem interessante quando a gente leva esse tipo de atendimento mesmo quanto síndico para a ponta, isso melhora toda a gestão do condomínio. Porque um condomínio que o síndico não tem os funcionários debaixo do seu guarda-chuva quanto entendimento de que eles são tão importantes quanto o síndico talvez tenha o grau de ser responsável civil, criminal e responder num grau mais elevado, né? Mas o zelador que administra a bomba, de fazer a troca de uma bomba para outra, é tão importante quanto o síndico que o ensinou a fazer essa troca. Uhum. Então, quando você leva isso para a ponta e o funcionário entende, ele não vai ser mais um detrator do teu trabalho. Porque quando o síndico e o zelador não são parceiros, o que o zelador faz? Ele, pelos corredores, começa... Não, que esse síndico não presta, porque ele tá fazendo... Não faz nada certo, não faz nada direito. Sim. Exatamente. E começa essas falácias, e quando chega lá na assembleia, muitas vezes aquela pessoa que recebe a informação não vai te procurar ao longo do caminho. Ela vai esperar a assembleia para dizer... Lá em assuntos gerais, que é outra coisa que eu abomino. Eu tiro, tem que tirar. Odeio assuntos gerais, né? Você também. Acho que o Edgar também não gosta. É porque não serve para nada, né? Aí chega lá no assunto gerais, eu quero dizer uma coisa, porque o zelador falou isso e aquilo outro. Então, realmente, a gestão de pessoas ela é fundamental e ela traz realmente para o condomínio uma saúde também bem importante. Quando ele fala em assuntos gerais, até é bom. O pior é quando eles não falam nunca e simplesmente falam entre eles, concordando com aquela falácia fica como verdade, porque uma mentira falada 1000 vezes vira verdade. E o síndico nunca fica sabendo para sequer se defender daquilo que está sendo acusado. Eu só queria fazer só uma explicaçãozinha técnica do que o Edgar estava falando da questão da contratação da terceirizada de responsabilidade. Aliás, só rapidinho antes de tu entrar, não veio nenhuma terceirizada aqui. Fica convite aos meus amigos aí das empresas terceirizadas, por favor, venham sentar nessa mesa aqui, falar sobre esse assunto tão importante, né? Terceirização de pessoas é um assunto que a gente quer falar aqui. Nas relações trabalhistas e nas questões de responsabilidade, primeiro responde a empresa, tá? E depois o condomínio. É nessa ordem. Então, primeiro vai buscar o patrimônio da empresa, se tiver algum problema trabalhista, e depois o condomínio. Então, é só para a gente deixar pontuadinho aqui para as pessoas entenderem como que funciona essa relação de condomínio e terceirizados. Maravilha. Meu amigo, vamos puxar de volta aqui o nosso assunto que a gente estava falando. E queria que a gente desse um destaque, assim, bem importante, né? Claro que você não vai contar todo o seu ouro, né? Senão não teria graça, né? Contar todo o segredo de 28 anos de trabalho. 26. 26, perdão. Começou em 1998. Quem deve estar com 28 ou 29 por aí é o Inácio, que é o único que eu conheço que dá mais tempo do que eu. É o Inácio. O Inácio que é na Gama dessa tem um condomínio da Planel. Não, mas tem um condomínio bem famoso na Gama dessa que ele é síndico há muitos anos. Eu acho que é o... Casa do Barão. Casa do Barão. Casa do Barão. Isso. Olha aí. Conheço. Vamos trazer o Inácio aí também. Vamos achar o homem aí. Vamos ver se... Não sei se ele vem, né? O escritório dele é no Planel. Não posso ficar falando essas coisas, né? Inácio, vem. Vem, Inácio. A gente fica identificando. Daqui a pouco o pessoal tá indo atrás. Né? Mas, Edgar, dentro dessa questão de inovação e tal, da questão de gerenciar vários... Você tá com quantos condomínios hoje? Tem o suficiente para trazer uma... Desculpa. É só porque faz sentido dentro do que eu vou perguntar. Vamos supor que seja mais de 5 aí. 5 condomínios. Um condomínio já dá bastante trabalho. 5, então, nem se fala. Muito provavelmente você deve se utilizar de ferramentas hoje para se apoiar, né, dentro dessa questão. O que você pode explanar para a gente assim o que existem de ferramentas que podem favorecer a gestão de um condomínio para quem está como síndico começando agora, que, né, pode aprender contigo aí desses 26 anos.
alguma ferramenta que possa ajudar tal. E estico mais a pergunta que eu acho que vai fazer sentido também é, para usar essa ferramenta, como você se planeja? É uma previsão orçamentária fixa? É uma previsão orçamentária variável? É as duas? Não faz previsão? Segura na mão de Deus e vai? Como é que é o negócio aí? Conta pra gente. Cara, eu digo sempre, nenhuma das duas. Previsão fixa é complicado para o síndico, principalmente se o caixa é pequeno. Quando eu digo caixa, eu digo o valor total de arrecadação. Então, vamos supor, você tem lá um prédio com 20 apartamentos que arrecada, sei lá, 20 mil reais. Dá, em média, aí, R$1.000 por apartamento, que a gente sabe que tem a diferença de fração ideal e tal. Mas vamos botar assim, que todos têm o mesmo tamanho de fração ideal. 20 apartamentos, 20 mil reais é R$1.000 por apartamento. Se 4 apartamentos deixam de pagar o condomínio, é 4 mil a menos. Cara, 4 mil a menos num condomínio como esse pode ser a conta de energia e a conta de água. Uhum. Então, qualquer dor de barriga que der nisso daí, vai dar problema. E aí, se você tem lá uma previsão orçamentária que já considerou que a conta de energia é 2.000 e que a conta de água é 2.000, e num determinado mês essa conta de água vem de 5.000, vai faltar dinheiro. Se a conta de energia, que era para ser 2.000, vem 2.500, vai faltar dinheiro. A gente sabe que existe uma sazonalidade. No verão, nós temos mais dia do que noite, então gasta-se, em tese, menos energia, e no inverno gasta-se mais energia. Ainda que você faça uma média e cobre a média todo mês, qualquer conta que sair muito da média vai te estourar o caixa. Ah, então tu acha que tem que ser a variável? Não, a variável também dá problema. Por quê? Porque a pessoa fica insegura. Eu sou síndico de um condomínio que era cobrança variável, um condomínio comercial. O que acontece com um condomínio comercial? São salas comerciais que as pessoas se planejam. Pô, tenho aqui a minha receita e tal, e eu tenho lá 400... A imobiliária diz que é R$400 o condomínio, porque é o último condomínio que ela pegou para botar o imóvel para alugar. Aí o cara aluga, e o primeiro mês vem 500. Aí o segundo mês vem 550. Aí o terceiro mês vem 600. Aí daqui a pouco vem 900, porque teve uma bomba lá que queimou. Aí o cara vai na imobiliária e exige a rescisão do contrato porque não cumpriu o que foi prometido. Disse que o condomínio era de R$400. E pode fazer isso sem pagar as multas contratuais. Então, é tudo uma questão de ajuste. Às vezes, para não dar problema com o aluguel, ajusta com o aluguel do síndico, lá do proprietário da sala, tira um pouquinho dali, um pouquinho daqui e tal. Às vezes até consegue tocar adiante, mas às vezes vira rescisão. Então, acaba perdendo o inquilino por causa da variação do valor da taxa de condomínio. Tá, então se não pode ser fixo, não pode ser variável, como é que faz? E aqui vai o segredo. Olha aí, 26 anos. Dica de milhões, a gente ama dica de milhões. Anote e aprenda. Vamos lá. Você pega todo aquele planejamento de curto, médio e longo prazo, faz toda a planilha orçamentária baseada em um ano, que é o mínimo, ou baseado em 5 anos, e chama tudo isso de taxa de condomínio. E aí você define lá, a minha taxa de condomínio vai ser R$400. Beleza. O que vai vir além desses R$400? R$40 de fundo de reserva, que é os 10% ou 5%, se a sua convenção é de 5%, daquela taxa fixa. Então tem 440. Beleza, é fácil porque é só movimentar a vírgula uma casa, que é 10%. Uhum. Então fica fácil de você olhar ali que o fundo de reserva está sendo cobrado exatamente 10% em cima da taxa de condomínio. E o que vem a mais? Água. Se é por medidor, pela sua medição. Se não tem medidor individual, pela fração ideal. Então pega a conta de água e divide para todo mundo. Energia da área comum, divide para todo mundo e coloca lá escrito: taxa de condomínio, fundo de reserva, energia, água, gás, seguro. Quantos condomínios pegam o seguro, parcelam com a seguradora em 4, 5 ou 6 vezes e rateiam esse valor em 4, 5 ou 6 vezes para pagar o seguro? Gente, tá errado, é uma despesa ordinária. Se é uma despesa ordinária, ela tem que acontecer todo mês. Se ela tem que acontecer todo mês, não é rateio, porque se o apartamento ou a sala for alugada, quem paga é o proprietário.
quando quem tem que pagar é o inquilino, porque ele está usufruindo daquele seguro. Se acontecer alguma coisa, o seguro vai cobrir e quem está sendo beneficiado é quem mora, é o inquilino. Então é o inquilino que paga o seguro. Então coloca um 12 avos para ele, porque se o seguro foi renovado em janeiro e eu entrei na sala comercial em junho e eu vou sair em junho do ano que vem, eu vou acabar pagando um seguro do próximo inquilino. E não faz sentido isso. Então, pegue a sua apólice de seguro. Quanto é que deu o seu seguro? Deu R$3.000? Coloca mais 10% para imaginar uma variação aí de mercado e divide ela por 12 vezes. Pronto. No ano que vem, na hora de renovar, pode ser que falte um pouquinho, você busca no caixa. Pode ser que sobre um pouquinho, fica no caixa. Mas você tem a arrecadação para fazer esse seguro, independente de ter que ratear esse valor. Tem gente que na hora de renovar não tem dinheiro para renovar. E aí vai fazer o quê? Aí se ele rateia e tem inadimplência em cima do rateio, ferrou. Ele não consegue arrecadar o dinheiro para pagar o seguro, que é obrigatório, por lei. Então, se organiza, se planeja, carimba o dinheiro, vai lá e arrecada um 12 avos todo mês. E aí, às vezes, tem gente que olha lá 5 de 12 e pergunta para mim, essa aqui é a quinta parcela de 12? Não, querido. Essa é a eterna parcela do seguro. Essa é a eterna parcela, um 12 avos. Exatamente. É para sempre. É para sempre. Não vai acabar o ano que vem. Quando acabar, vai começar no mundo de novo. Entende? Então, tem em contabilidades que eu peço para colocar sempre um do 12. Sempre é um Pra do 12. mostrar qual que é a do... Que é um 12 avos, né? Aí tem umas que olha lá, um de 12. E aí coloca 2 de 12, 3 de 12, até não, 12 de 12. Aí acaba 12 de 12, agora acabou, começou um de 12 de novo, por quê? Cara, bota sempre um de 12 porque e deu. é eterno. É eterno, entende? Não faz sentido, é um 12 avos, não é 12, uma 12 de 12 prestações, parcelas, né? Não é 12 prestações. Então, Porque o condomínio pode pagar até à vista, mas vai cobrar vai cobrar um 12 avos. É porque a cobrança ela Exatamente. indifere de como você vai pagar, né? Ela é uma despesa ordinária. Então, a principal ferramenta, e aí eu decepciono quem pensa assim, agora ele vai falar que é uma planilha de Excel, que é não sei o quê, que é o caderno, que é o planejamento. Não, cara, a principal ferramenta é a organização. Olha aí. É a organização, cara. Que é uma ferramenta boa para ser síndico? Seja organizado. Em tudo, nos papéis, na documentação, na comunicação. Cara, se é uma coisa que eu tô com raiva, com ódio, é do tal do WhatsApp. Cara, que ódio que eu tenho desse negócio. Eu, inclusive, excluí a minha conta do WhatsApp. Eu excluí. O meu telefone não tem mais o WhatsApp. Então, eu tenho um outro número que tem o WhatsApp, porque é a maneira de conversar com os fornecedores. Mas, assim, condomínio que precisa falar comigo, liga no telefone, porque o meu telefone não tem mais o WhatsApp. Não consigo fazer ligação para ti pelo WhatsApp? Claro, porque tu tem que ligar pela operadora. Eu não tenho WhatsApp. Por que isso? Porque eu gosto de conversar com as pessoas, fazer a gestão de pessoas, e isso envolve entonação de voz, envolve velocidade da voz, envolve a altura da voz, que a gente chama, de maneira geral, do tom de voz, né? Porque tudo isso faz alguma diferença. E aí você resolve o problema, e depois do problema resolvido, você até informa durante a resolução do problema, agora eu vou formalizar para ti, tá? Não te assusta com o que eu vou te enviar. E aí eu envio lá para a pessoa. Conforme conversamos, segue, não sei o que, tal. Aí eu mando pelo WhatsApp, por e-mail, por SMS, do jeito que der. Mas eu formalizo. Mas não manda uma mensagem para a pessoa. Olha, o seu carro está mal estacionado. Estou lhe advertindo. Cara, mensagem não é para isso, bicho. Liga pro cara. Você está com dificuldade de estacionar o seu carro? Não. Você já observou que o seu carro está ficando fora da vaga? Não. Pois é. Você precisa colocar o seu carro na vaga dentro dos limites amarelos. Aqueles das marquinhas que tem lá no chão. Pois é, só que daí tem gente que passa por trás. Eu disse, pois é, mas não tem que passar por trás. Você encosta o carro lá na marquinha amarela e a pessoa passa pelos outros locais que sobraram. Tá, vou fazer isso. Certo. Não se assusta, eu vou mandar para ti uma advertência pelo sistema, que sai lá com o nome de advertência, formalizando o que a gente conversou.
Tá, mas eu tô sendo advertido? Não, eu tô conversando contigo, mas eu vou formalizar isso. Faz parte do meu papel de síndico. Tudo bem? Não vai ficar brabo comigo, você vai chegar a uma advertência para você. Você já sabe do que se trata. Ah, tá, mas aí se eu fizer de novo, vou levar multa. Sim, você vai levar multa. Parabéns. Você conseguiu um multinho. Entendeu? Deu certo. Entendeu? Então tem que ser assim, principal ferramenta, organização. Se organize que qualquer outro aplicativo, planilha Excel, o Word, qualquer outra coisa, ela vem para agregar na organização. Se você não é organizado, não vai ter planilha Excel que dê jeito. Muito bom. Temos que partir Várias pro final, dicas de cara. melhor. Já? Já. Meu Deus, voou o tempo. Voou o tempo, meu Deus. Ai, mas, meu amigo, fala aí pra nós. Tinha outras coisas aqui pra falar. Vou fazer Vamos uma última rapidinho. pergunta antes do final, Rapidinho. então. Antes de partir pro encerramento. Acho que é bem importante falar isso. Sobre a questão de maneiras eficientes de pagamento, né? Você usa hoje algum sistema, alguma coisa dessa gestão, sim? O que você recomenda lá pro síndico que está assistindo a gente agora? É boleto, é Pix, é TED, é DOC, o que ele faz? Contrata alguém? O que tu recomenda aí para gerir o dinheiro dos outros? O que seria mais intencional aí nesse sentido? Vou ser um pouco repetitivo, vou falar de novo em organização. Ah, é? Primeira coisa é a organização. Se você for bem organizado, os pagamentos vão dar todos certos. Não faz diferença se você usa Pix, TED, boleto, transferência. Não faz diferença. O que faz a diferença é você se organizar na hora de fazer os pagamentos. Só não vai pagar em dinheiro, pelo amor de Deus. Dica de milhões. Dica de milhões. Você programa os pagamentos sempre para 2 dias antes do vencimento. Por que 2 dias antes do vencimento? Porque se você... Hoje é dia 1º e eu estou programando um pagamento que vai acontecer dia 16. E eu coloco o dia 16 e dá uma dor de barriga no banco, você vai pagar juros e multa. A tua obrigação é de pagar. Né, Namir? Se o cara tem lá um cartão de crédito, não dá para dizer, ai, não recebi o boleto, não recebi a fatura. Sim. Cara, a tua obrigação é de pagar. Então, se a tua obrigação é de pagar, não pagou, vai pagar multa e juros. Esquece, não vai ter diferença em relação a isso. Então, coloca 2 dias antes. Porque daí, no dia que você programou, no dia 14, você olha lá, caiu na conta, beleza, você já imprime o comprovante de pagamento, anexa na nota fiscal, manda para a contabilidade. Se não caiu, dá tempo de saber por que não caiu, dá tempo de ligar para o banco, olha, eu fiz um pagamento, o que aconteceu? Ah, não foi um erro aqui, mas vai cair na conta. Beleza. Não caiu e você tem que pagar de novo. Pô, eu ainda tenho 2 dias para resolver isso, eu tenho o dia 15 e o dia 16. Então, coloca 2 dias de antecedência em tudo que tu vai pagar. E a segunda dica de milhões em relação a pagamentos, você tem 30 dias no mês. Se você fizer pagamento todo dia, você tá ferrado, cara. Você tem tanta coisa para fazer que tu tá ferrado. Esquece, não vai dar conta. Uma vez que entrou a receita do condomínio... Já paga. Não tem milagre, não vai entrar mais, não é? Então, assim, ó. Se o teu condomínio vence dia 5, dia 8, dia 10, não importa. Pega todos os teus fornecedores, todos os teus pagamentos, tudo aquilo que tu paga no condomínio e transfere a data para ser entre o dia 10 e o dia 20. Dos 30 dias, você vai ter só 10 dias para se preocupar com pagamentos. Todos os outros dias você está livre para trabalhar no condomínio. Simples assim. Olha aí, ó. Dica de quem tá desde 1998 no mercado. Então, acho que tem uma certa E eu já ainda vou mais relevância. Marca tudo pro dia 15, gente. Tudo pro dia 15. Escolhe um Boleto dia. Dia 15, dia 15. Aí não entra receita. Mas veja, o que eu falei é muito verdade. Tem um problema que é o limite de pagamento bancário. Sim, bancário diário. Aí você vai ter que todo mês ligar pro banco pedindo para ele levar o limite naquele dia para poder fazer esses pagamentos, porque senão vai travar. Então eu meio que distribuo os valores para poder, durante esses 10 dias, eu já programar com antecedência, eu faço tudo agendamento, então ele vai garantindo o limite. Então, dependendo de cada condomínio, qual é a minha maior conta? Minha maior conta é 23, então bota lá o teu limite de 25, você paga todas as contas, não tem erro. E naquele dia do 23, tu paga só o 23. Sim, perfeito. Eu ouvi uma vez de uma pessoa, não lembro agora quem falou sobre isso, até vou buscar a fonte depois, mas que diz que toda vez que a gente quer
fazer um planejamento adequado, a gente precisa se afastar para ver com uma visão macro e não micro. O que isso quer dizer? Se eu pegar essa xícara e aproximar aqui do meu olho, eu não vou conseguir ver da mesma forma que, aliás, xícara bonita, né? Xícara de milhões. É, a nossa xícara de milhões. Foi o nosso primeiro item de milhões. Então, quando você vem para uma visão macro, organizacional do negócio, você sai um pouco lá do operacional, você consegue planejar, é muito melhor. Então, o síndico que fica 30 dias no operacional, ele nunca vai conseguir planejar. Tem algum dia que ele vai precisar sair e fazer pagamento. Tem algum dia que ele vai precisar sentar e só pensar, poxa, aonde que eu posso melhorar a gestão do condomínio? Aonde que eu posso aplicar melhor esse recurso? Será que eu tenho que chamar um fornecedor ali e talvez negociar alguma coisa ou otimizar melhor o recurso? Tudo isso você só vai conseguir fazer quando você sai, né? Ainda mais uma pessoa que não tem um condomínio, tem vários. Você vai ter que se planejar dentro desse quesito. Meu amigo, agora sim, partindo para o final. Temos que partir para o final, mas vai ter que voltar. Tem muitos outros assuntos. Gestão de pessoas, cara, é um assunto que eu acho que tu precisa voltar para falar mais profundamente, porque tu realmente é um cara que domina vocês estavam muito dinheiristas hoje no podcast. Eu tava um pouquinho mais sentimental. Vamos falar um pouquinho, né? Na verdade é que a partir do nosso último podcast, né, dentro daquela ideia que surgiu, a questão também do planejamento financeiro com a própria Nicole e tal, enfim, eu achei importante chamar um cara que está tanto tempo no mercado, além de falar um pouco da história dele, falar o segredo do sucesso, né? Sim. Porque ninguém mantém no poder de um condomínio, digamos assim, porque o síndico, de certa forma, tem um poder, é uma pessoa que é ineficiente, que, né, ninguém perdura tanto tempo no mercado sem ter alguma coisa a acrescentar. Então, por isso que eu queria falar sobre isso. E, aliás, tem muito a calhar também, que a última coisa que eu vou te perguntar é como que você vê o futuro desse mercado? Você, como síndico profissional desde 1998, um cara que está há 26 anos, tem para onde ir ainda? Tem como inovar? E, aliás, além de responder se tem como inovar ou não, eu queria saber o que você pensa sobre deixar um legado desses 26 anos. Você se vê ainda como síndico por mais 26 anos ou não, chega, eu cansei, quero pendurar a chuteira, quero passar a bola. Eu queria muito que tu desse essa mensagem. Uma escola, ensinar, replicar. Bom, fique à vontade. E depois, logo depois de tu terminar aí, claro, talvez tenha alguma coisa mais a acrescentar, mas eu queria que tu falasse como que as pessoas podem te encontrar. Cara, ouvi esse podcast, o Edgar é top, 26 anos de mercado, quero contratar ele, como faz, né? Enfim, onde se esconde. Bom, primeira coisa que tá aqui na camisa, inovação. Síndico do futuro que não tiver essa palavra sendo repetida no cérebro dele todo dia, ele provavelmente ele vai acabar achando outra profissão, vai fazer outra coisa da vida. Porque inovação é primordial. E esses dias eu estava falando para o meu filho que quando eu nasci, nós não tínhamos telefone em casa, não tínhamos televisão em casa, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada dessas coisas que ele já nasceu com... que essas coisas pré-existiram antes do nascimento dele. Então, quem nasceu aí na década de 70, conseguiu vivenciar uma transformação do mundo empresarial fantástica. Eu acho que muito maior do que a transformação da era industrial em 1900. Nós estamos vivendo agora a era da inteligência artificial. Tudo aquilo que nós levamos 10, 15, 20 anos para ver acontecer, e nós tivemos essa oportunidade, está acontecendo agora com o mercado, não só o condominial, mas todos os mercados que podem ter algum tipo de atrativo com a inteligência artificial, de uma maneira muito mais acelerada. Nós vamos ver aí em mudanças em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, que não se imaginava nos últimos 100 anos. E se a inteligência artificial está fazendo praticamente todo o trabalho humano, uma empresa lá na Índia trocou 1.800 atendentes de telemarketing por uma plataforma de IA. Uau. E ninguém consegue saber a diferença entre a plataforma e as pessoas. Tantas outras áreas têm trocado pessoas por IA.
Eu vi um Instagram esses dias de uma empresa de contabilidade que conseguiu fazer 300 mil lançamentos de notas fiscais em 1 minuto, com IA. Entende? Então, a IA pega o XML que já vem pela nuvem, então ela forma um hub trazendo, qual é o teu CNPJ? É X. Ela busca na internet todas as notas fiscais emitidas para esse CNPJ X. Busca os XMLs, sobe as notas, decide qual é o padrão tributário de cada item pelo IAN 13 ou IAN 40 que tem lá dentro da nota, que é o código do produto. Todo produto tem um código. E aí já lança tudo isso, já faz o balanceamento tributário, já faz tudo com um apertão de botão. Então, a pessoa que antigamente, vamos pensar aí, lá os meus pais, que iam trabalhar todos os dias, tinha todo aquele negócio do sonho americano, né? O cara sai da casinha dele, vai até o trabalho, bota a pastinha dele em cima da mesa, tinha a mesa dele organizada, a máquina de escrever, a calculadora de 4 operações, aquele negócio todo, e aí passava o dia despachando, e chegava de noite e ia para casa e se acabou. Então, hoje com a inteligência artificial, você tem a situação de que o 100% do teu trabalho, 90% era fácil, ou 80%, vamos usar Pareto, né? 80% era fácil e 20% era difícil. Os 80% de Pareto, a IA está fazendo. Eu entendo que em 4 ou 5 anos, a IA vai fazer mais 10% da parte difícil. Vai ficar 90-10. O que vai sobrar para o ser humano fazer? Só o que o ser humano sabe fazer. Porque a IA não consegue sentir. Ela não consegue se apaixonar, pelo menos não ainda, né? Mas ela não consegue se envolver com pessoas. Então, o que é que vai sobrar para o síndico profissional do futuro? É os pepinos, cara. Só vai sobrar bucha para ti. De novo, né? As relações interpessoais. Entendeu? Por quê? Porque todo o resto vai ser feito pela IA, cara. Daqui a 5 anos vai ter lá o seu IA síndico. E aí, esse IA síndico vai fazer tudo pro condomínio. Vai tirar boleto de segunda via, vai fazer tudo que tinha que fazer. O que vai sobrar para você? Vai sobrar aqueles 10% de pedreira. Então, hoje, um síndico que cuide de um condomínio já mais antigo e tal, que ainda está habituado com as questões antigas de administração, e o cara recebe lá uma nota 9, significa que ele está fazendo aquilo que a IA faz por ele, e ele está deixando aqueles 10% sem solução. Porque ele está ganhando 9. Mas um NPS com 9 tá, beleza. Cara, agora... No futuro, a IA vai fazer isso. E vai sobrar para ti o que a IA não consegue fazer. E se você não souber fazer o que a IA não consegue fazer, não vai sobrar nada para você fazer. Porque você vai ser substituído. Simples assim, você vai ser substituído. Então, vou repetir para ficar bem claro. Se você tem 10 coisas para fazer no condomínio e a IA faz 9, o que vai sobrar para você? Vai sobrar para você aquele 1 que a IA não consegue fazer. Se você também não souber fazer, você serve para quê? Muito bom. Forte, hein? Gostei forte, da cara. visão, Forte. Eu tenho passado isso aí diariamente pro meu filho. Meu filho quer fazer a faculdade de engenharia de controle e automação. E aí eu disse para ele, cara, se tu não começar a pensar nas coisas que só a tua criatividade vai te diferenciar da IA, a IA vai resolver todos os problemas de engenharia. É verdade. O que vai sobrar? O que tu acha que vai sobrar pra ti, cara? Tem um amigo meu que tá fazendo até música na IA já. Sim. Tem bandas de IA com imagem, com vídeo e tudo, de uma banda que não existe. E essa foi não exatamente a resposta, mas já me perguntaram, né? O advogado tá acabando, porque hoje você pede lá, faz petição, e ele te dá. Mas ele te dá a base, porque
Porque nunca vai substituir o contato de um cliente, que é alguém que está com problema sentado do teu lado e ouvir que você vai conseguir resolver, ou que você tem um caminho para aquilo. Pelo menos para orientar a IA. Porque a IA Exatamente. precisa ser orientada. Alguém Sim. precisa. E, inclusive, eu estava vendo até na questão de formatos de educação e pedagogia, de como que vão ser os testes, as provas, né? Na verdade, é quem vai saber fazer a melhor pergunta. Uhum. Olha aí. Porque a IA, ela vai te dar a melhor resposta para quem fizer souber fazer a melhor pergunta. E aí está o conhecimento futuro. Mais quem sabe fazer a melhor pergunta. Tem mais um passagem. assunto, né, para falar. Né? Vou denunciar a idade agora. Tá. Eita. Lá, quando eu era criança pequena em Barbacena, tinha um filme do Super-Homem que ele pegava um cristal, jogava lá num negócio gelado lá e fazia um castelo todo gelado. Aí ele entrava no castelo, tinha lá um totem, e aí ele chegava, botava a mão no totem, e aí aparecia a imagem do pai dele e tal, e ele chegou e disse, puxa pai, o que eu vou fazer? Eu tô com um problema assim. E aí ele só respondia, essa não é a pergunta certa. Essa não é a pergunta certa. Cara, se tu pega e transmite para a inteligência artificial um certo conhecimento, se tu não souber pensar esse conhecimento lá de dentro, com a pergunta certa, conhecimento não sai. Conhecimento não sai. E isso lá 40 anos atrás. Entregou a idade agora. Entendeu? Então, é isso, cara. O síndico do futuro, ele tem que estar antenado com as inovações, ele tem que se antenar com as coisas que ninguém consegue fazer, ele tem que ter um diferencial, ele tem que saber que o que vai sobrar para ele é só pepino. É a parte que ninguém consegue resolver. Se tu consegue fazer isso, tu vai sempre ter um condomínio para administrar. E vamos ficar como o nosso lema. Se prepare para fazer a melhor pergunta. É isso que vai fazer a diferença. É isso aí. Por isso que nós estamos aqui, para fazer as melhores perguntas. Mas a gente não precisa de IA, né? Edgar, o que significa B2R, Edgar? É verdade. E o jabá no final tem que fazer também. E aí já fala, né? Onde é que encontra B2R? Como é que faz? A B2R Condomínios você encontra no www.edgarfrancis, que é o meu nome, .com.br. Edgar lá, é com D mudo, E-D-G-A-R Francis. Exatamente. F-R-A-N-C-I-S, isso. .com.br. Lá você vai ter meu Instagram, vai ter meu telefone, meu WhatsApp, vai ter tudo lá para você entrar em contato. Na verdade, vai ser o WhatsApp da Manu, que é a minha sócia, mas você vai conseguir entrar em contato. Mas o WhatsApp da empresa. Alguém vai responder. Então, e como é que surgiu o B2R? B2R. Eu sempre trabalhei na área de informática. Com 10 anos de idade, eu ia para a biblioteca e pegava livros de programação. Eu não tinha sentado na frente do computador, mas eu sabia que ele existia. Eu não conhecia o computador, mas eu lia livros de programação. E aí eu tinha um caderno, daquele caderno que sobra do ano anterior, que não foi todo usado, onde eu escrevia os códigos de programação. Eu fui sentar na frente de um computador pela primeira vez na vida, eu já tinha 12 anos, quase 13. E aí, quando eu sentei na frente do computador, eu peguei aquele meu caderno de código lá, todo cheio de orelha de burro lá, todo amassado, e comecei a escrever, passar a limpo para dentro do computador os códigos que eu fazia. E, cara, inacreditavelmente, que nem eu acredito, eles funcionavam. Então, assim, eu sempre correu nas minhas veias a questão da inovação. Então, como eu comecei a trabalhar com informática, praticamente quando o computador começou a existir, começou a surgir, né, a universidade recebeu computadores para engenharia civil em 94, que foi quando eu entrei na engenharia civil. Então, eu tive contato com os computadores diariamente. E aí, a primeira coisa que todo mundo fazia quando chegava na frente do computador, a internet, vou conhecer a internet. Naquela época era Netscape, nem existe mais esse negócio, né? O browser que a gente usa hoje, o Google Chrome, ou o Opera, que o pessoal usa aí, ou o Internet Explorer, né? O Edge agora, na época chamava Netscape. Uhum. E aí, tu não tinha o Google, tinha o Yahoo, que era o pesquisador.
E aí você começava a pesquisar praias do Brasil e não sei o quê, e tal. E cada um que entrava ficava procurando alguma coisa na internet. O que o Edgar procurava na internet? Como a internet funciona. Como a internet funciona. Como é que isso aqui funciona? Quem foi que disse que yahoo.com.br vai para aquele computadorzinho que tem uma página lá funcionando? E aí é que eu fui entender que existia na época um órgão chamado FAPESP, que era a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que hoje é o NIC-BR, que é o Núcleo de Internet Cara, esqueci. É Núcleo de Internet de alguma coisa lá. É NIC. NIC.br. Então você entrou em NIC.br, você vai conseguir registrar o seu domínio. E lá em 1996, eu registrei o edgarfrancis.com.br. Então, desde lá que eu tenho o meu domínio. Então, os meus e-mails é @edgarfrancis.com.br. E aí, com isso, eu comecei a pesquisar qual era o menor site permitido a cadastrar. Eu podia cadastrar a.com.br? Não podia. Tinha uma restrição. Tinha que ter no mínimo 3 letras. Apenas alguns órgãos, baseado numa defesa, conseguiam registrar domínios com menos de 3 letras, tipo bb.com.br, porque é do Banco do Brasil, certo? Mas assim, outros domínios, praticamente hoje não existe mais domínios com menos de 3 letras, né? É muito raro você achar um domínio que tenha lá 1 letra ou 2 letras, porque depois as regras foram mudando e nem essas exceções foram abertas, então não pode mais. E aí eu começava a olhar, e o que acontecia quando você registrava um domínio? Você ia lá, vamos supor, podvizinho.com.br. Aí você paga uma taxa anual. Aí você paga 1 ano, paga 2, paga 3 e desiste de pagar. O que acontece? Ele vai para uma lista chamada lista de liberação. Então aparece lá a lista de liberação. Eles ficam 6 meses congelados para que todos tenham conhecimento de qual é o domínio que vai ficar disponível para registro. E depois ele entra numa janela de registro, disponível para registro. Então ele entra na disposição de registro, você vai lá e registra. Aí vamos supor, eu queria cadastrar caneca.com.br. E o Lucas também queria cadastrar a caneca. Então eu estou aqui em Florianópolis, o Lucas está lá em São Paulo, eu cadastro, ele cadastra também nessa janela de disponibilidade de registro. Quando a FAPESP entendia que tinha mais de um querendo o mesmo domínio, ela não dava nem para ele nem para mim. Ela jogava de novo para domínio em disponibilidade. E ficava mais 6 meses bloqueado. Daqui a 6 meses o Lucas não tinha mais interesse. Mas o Edgar ainda tinha. Aí o Edgar ia lá e cadastrava caneca.com.br. Aí o Namir entrava lá e cadastrava também caneca.com.br. Deu mais de um, nenhum dos dois ganha. E tem domínios que não existe mais na internet, porque depois de 6 liberações ele é bloqueado para sempre. Infoshop.com.br não tem. Eu trabalhava na Infoshop quando você estava tentando fazer. Tem Infoshop-SC. Tem Infoshop Floripa, tem Infoshop SC, tudo junto. Mas infoshop.com.br não tem, porque tinha uma empresa em Curitiba que queria e tinha a empresa em Florianópolis que queria. E toda vez que entrava em disponibilidade, os dois cadastravam. Então ele foi excluído da nossa internet brasileira, não tem mais. E quando eu ficava olhando isso aí, toda vez eu ficava olhando lá, eu quero pegar um domínio de 3 letras. Eu tinha um domínio que chamava yap.com.br. E eu perdi a data de renovação, esqueci de renovar e ele foi para liberação. E uma agência de jornalismo lá de São Paulo, do Rio, se eu não me engano, registrou. Se tu entrar lá, yap.com.br, é uma agência de reportagem. E era engraçado, porque era Yap, né? Yap. Então a pessoa perguntava, ei, tudo bem? Yap, né? Então era o Yap. E aí a gente perdeu o Yap. Então eu comecei a continuar atrás de um domínio e achei um dia, belo dia, eu encontrei o B2R. Eu disse, é meu? E de lá para cá ficou o meu domínio e era o domínio que eu usava para passar pelo telefone. Porque pelo telefone é muito fácil. Passar, às vezes, B2R. Né, tu passar lá
podvizinho.com.br. Ó, pode é só com D mudo, vizinho é com Z, não sei o que, tal. O cara sempre escreve errado. Então, o B2R é muito fácil. É B de bola, o 2 do teclado numérico, R de rua.com.br. Então, eu passo para todo mundo por telefone esse e-mail e ele joga dentro do meu edgarfrancis.com.br. Muito bem. Mas não tem nenhum significado, então. Não tem nenhum significado. Eu até criei um significado para ele. Em inglês, tu pode fazer uma corruptela, né? Que a gente fala que é quando você mexe um pouco no significado da palavra. Djavan, alguns músicos aí da MPB fazem isso, mudam a sílaba tônica para tentar rimar a palavra, mas aí fala a palavra meio errada, né? Tipo, impregno, fala impreguino, sei lá, qualquer coisa, para tentar encaixar no ritmo da música. Então, em inglês também tem essas corruptelas. Então, tu pode dizer business to right, né? Que seria negócio certo em inglês. Não é bonito? Muito bom. Temos. Fechou? 16º. Aê! Opa! Ó, quero minha camiseta, hein? Eu vou cobrar. Todo podcast eu vou cobrar até chegar. Chegamos ao final de mais um episódio, 16º episódio, com a presença do Edgar Francis e também da sua presença. Você que chegou até aqui, nosso muito obrigado. Deixa o seu like, comenta. Se você quiser mandar alguma pergunta, acessa lá o nosso Instagram. Se discordar de tudo que a gente falou, coloca lá também. É isso aí, participa conosco, né? E mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores. Muito obrigado a Penteado Jacob Advogados, muito obrigado à Casa do Síndico, muito obrigado à Ingetec e também a Mr. Fogo. E também te convidamos a continuar nos acompanhando pelo Instagram, porque em breve temos novidades. Ó, já estamos aí no 16º episódio, tem muita coisa boa vindo por aí. Muito obrigado também a 311 na produção do Marlon. Até a próxima, eu sou o Lucas Carminati. Valeu, tchau! Podvizinho, o podcast da vida em condomínio. Podvizinho, o podcast da vida em condomínio.